Fala tricolores, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Grêmio Mortal e hoje a gente está aí para comentar a vitória do Grêmio 2-0 sobre o Bahia. Depois de 6 jogos sem vencer no Brasileiro, finalmente saiu a zica e nós ganhamos do Bahia. Mas antes, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilha o vídeo com todos os amigos gremistas e é nóis galera, vamos pro vídeo. O Grêmio hoje no jogo contra o Bahia teve dois tipos de Grêmio hoje. O Grêmio antes de fazer o gol e o Grêmio depois de fazer o gol. Nós vamos começar pelo primeiro tipo, antes de fazer o gol. O Grêmio antes de fazer o gol era o Grêmio dos últimos jogos. Um Grêmio sem velocidade para trocar bola, previsível, sem aproximação, sem criação e um time inseguro. É esse o básico do Grêmio antes de fazer o gol. O Mateuzinho e o Darlan sem aproximação nenhuma no meio campo, sem dar qualidade na troca de passe no meio campo. O Isaac muito preso na marcação do Bahia, não conseguindo se soltar para dar mobilidade ao meio campo do Grêmio, para dar opção no ataque. E os dois pontas do Grêmio, Everton e Alisson. O Alisson, apesar do Grêmio em si estar mal antes do gol, o Alisson estava bem. O Alisson estava buscando o jogo, estava marcando, criando, tentando criar, no caso, né? Tentando criar, indo para o meio para dar uma aproximação, tentar dar uma aproximação, que o Grêmio estava muito mal antes de fazer o gol. E aí, vira-se o jogo, vamos para o segundo Grêmio. O Grêmio depois do gol. O gol do Grêmio, o primeiro gol, sai de uma cobrança de escanteio do Cortez, o Diego Souza faz o pivô e o Alisson bate de primeira, 1-0 pro Grêmio. A partir daí, muda a cara do jogo. Muda a cara do jogo, o Grêmio melhora, o Grêmio começa a aproximar mais as suas linhas, o Grêmio começa a trocar passes melhor, a trocar passes com mais velocidade, a ter uma transição de jogo mais rápida. Antes do gol do Grêmio, o Bahia que fazia isso, tinha transição de jogo mais rápida, iam pro ataque, chegavam mais perto do gol do Grêmio, chegavam perto do gol do Grêmio mais rápido que o Grêmio. E aí, depois do gol, isso muda tudo, mas vamos abrir um parêntese para extraordinária atuação do Vanderlei. Para mim, o Alisson jogou muito, o Isaac jogou muito, quem mais? O Orejuela jogou muito, Cortez jogou muito, os dois zagueiros jogaram muito, mas o Vanderlei foi o melhor em campo. Se não fosse o Vanderlei, a gente teria perdido esse jogo, porque antes do gol do Grêmio e até depois, antes do gol do Grêmio, o Vanderlei nos salvou em diversas oportunidades. E depois do gol também. O Bahia continuou criando, apesar do Grêmio ter melhorado em campo. Então vamos abrir esse parêntese. Se não fosse ele, o Grêmio teria perdido o jogo hoje. Mas voltando pro assunto. Eu acho que eu tava falando da aproximação e da transição de jogo do Grêmio depois do gol. O Isaac, depois do gol do Grêmio, entra na partida. Ele entra no jogo. Ele estava muito preso na defesa do Bahia, ele se desprende e começa a cadenciar o meio-campo do Grêmio, a aproximar o time do Grêmio. O Isaac foi, para mim, junto com o Alisson, Orejuela e o... Quem era o outro? Não me lembro quem era o outro. Mas, para mim, Isaac, Alisson e Orejuela foram os melhores em campo, junto com o Vanderlei. Mas ali, os jogadores de linha foi esses três. O Isaac, ele pega a bola e começa a trazer mais para o ataque, começa a ir mais ofensivo, o Grêmio começa a ser mais ofensivo, adianta as suas linhas, pressiona o Bahia lá em cima. Os dois volantes do Grêmio, Darlan, o Darlan em si, depois do gol, toma mais confiança, começa a acertar mais passes, começa a trocar passes mais rápido. Ele faz o que o Mateuzinho deixou de fazer, ele fez o que o Mateuzinho deixou de fazer, que foi a transição de jogo da zaga pro meio, do meio pro ataque. O Darlan fez isso e muito bem, na minha opinião, o Darlan muito bem no jogo. O Everton, pelo lado esquerdo, muito sumido na partida, apesar de ter dado passe,
pro segundo gol do Grêmio. Ali no primeiro tempo, o Everton muito sumido no jogo, tu não via ele pegar uma bola e arrancar, tu não via ele fazer isso, mas em si ali teve muito poucas peças do Grêmio que foram mal depois do gol. A zaga do Grêmio hoje muito segura, os 4 da nossa linha de defesa, Cortez, Paulo Miranda, David Braz e Orejuela, muito bem esses 4 jogadores, os 4 jogando muito bem, dando segurança, o Orejuela com muita funilação pelo lado direito, um cara que tinha liberdade para avançar e avançava bem, hoje ele finalizou muito a gol, finalizou acho que 2 vezes, 3 para gol, e o Orejuela, laterais, é muito difícil disso acontecer, né, de finalizar em gol, mas o Orejuela com muita profundidade, e isso o jogo do Alisson crescia, já era bom e cresceu mais ainda durante o jogo, eles dois fazendo uma dupla muito boa por aquele lado, criando bastante por aquele lado, o Grêmio que não vinha jogando muito por aquele lado ali, o Grêmio que vinha jogando muito pelo lado esquerdo, antes de fazer o gol. A partir do momento que inverte o lado, o jogo do Grêmio começa a melhorar, começa a fluir. Foi dali que o Grêmio tirou as melhores oportunidades. Primeiro tempo encerrado, o Grêmio vai para um segundo tempo melhor que o Bahia e inicia melhor que o Bahia. Inicia em cima do Bahia, tentando gol, criando oportunidades, sendo criativo e trocando passes com velocidade, como terminou o primeiro tempo. O Grêmio, desde a zaga, trocando passes com muita velocidade. Quem mais? O Diego Souza não fez uma partida boa e hoje ele teve chance. Ele não fez uma partida boa. Hoje o Diego Souza foi mal, mas ele puxava a marcação do Bahia para abrir os espaços para quem chegava de trás. Fazia o pivô muito bem. Isso ele fez bem. Mas agora na parte do centroavante, ele teve uma bola que ele cabeceou sozinho e ele perdeu muitas bolas ali no ataque, não conseguindo se movimentar como ele se movimentou ali acho que umas 4 partidas atrás. Não vem desempenhando o mesmo futebol que vinha desempenhando o Diego Souza antes. E aí tem as entradas. Luiz Fernando, Guilherme Guedes, Fabrício. Essas entradas aí. O Grêmio, depois que faz o segundo gol com uma jogada construída da maneira de jogar do time do Grêmio, no toque de bola, na envolvência, o Grêmio trocando passe muito rápido, como eu já falei, envolvendo o time do Bahia, chega ao segundo gol com o Darlan, que depois virou um bicho no meio-campo do Grêmio. Jogou demais. O Darlan, que no primeiro tempo ele errou muitos passes, foi muito inseguro na hora de tocar a bola. Depois do gol, ele joga demais. Depois do gol, o Darlan muda. Claro, o gol dá confiança pro jogador e tudo mais. Muda o Darlan, começa a acertar passe, começa a conduzir mais o meio-campo do Grêmio. Eu falei que ele foi uma das peças boas pro Grêmio nesse jogo e foi mesmo. Foi mesmo, ele foi o que o Mateuzinho não foi. Que é o cara da velocidade, é o motorzinho do time do Grêmio. Tem as entradas do Luiz Fernando, que eu quero destacar, que entrou muito bem, finalizando a gol, tentando. Era a partir do momento que o Grêmio perde um jogador, o Luiz Fernando entra muito bem no jogo, entra ativo ali pelo lado esquerdo, eu acho que era o lado esquerdo, entra muito ativo no jogo, finalizando, tentando, driblando, arrancando, entra muito bem no jogo o Luiz Fernando. Eu vou... Aí, um ponto negativo do Grêmio, eu vou destacar um ponto negativo. Matheus Henrique. O Mateuzinho está irreconhecível das últimas partidas pra cá. Está irreconhecível. Errando passes bobos, cometendo faltas bobas, não conseguindo de muitas maneiras dominar a bola, não dando velocidade pro meio campo do Grêmio, que ele com o Maicon fazia isso muito bem. O comentarista, o Paulo Nunes, falou isso na transmissão do Premier. Ele falou que o Maicon com o Mateuzinho, o jogo do Mateuzinho cresce. É verdade. Isso é verdade. O Mateuzinho com o Maicon, ele fica mais solto. Sem o Maicon, ele fica um pouquinho mais preso. Apesar de hoje ele tá com um cara que era mais ou menos as características do Maicon. De transição de jogo, de acalmar o jogo, de ir pra frente quando precisava ir, dar a refinação no toque de bola no meio do campo que o Grêmio precisava. O Grêmio precisava disso. E hoje o Darlan deu isso a partir do primeiro gol do Grêmio.
e do segundo gol do Darlan, ele melhorou um pouco. Não foi muito bem, mas melhorou depois do gol do Grêmio. E quando ele fez o gol, aí o gol dá aquele up, e aí ele melhora totalmente, começa a conduzir o meio-campo do Grêmio. Pra mim, os pontos principais do jogo de hoje. Vanderlei, melhor em campo pra mim. Alisson foi assim, ó, o jogador de linha disparado melhor, criando oportunidades, finalizando a gol, trazendo a bola para ataque. Muitas das vezes ele fazia o papel do armador no time do Grêmio. Ele fazia esse papel. Antes do gol, ele muito bem na partida, o Alisson. E foi premiado com o gol. Foi premiado com o gol, pra mim. Ele foi um dos melhores em campo. Foi um dos melhores em campo hoje. Vanderlei, Alisson, Isaac e o Orejuela. Que lateral. Que lateral. O Grêmio acertou em contratar o Orejuela. A gente que no início do ano falava, não, o Vitor Ferraz não sai mais do time, tomou a lateral direita. O Orejuela provou completamente o contrário. O Grêmio, antes que tinha Galhardo e Juninho Capixaba na lateral direita, hoje tem 2 laterais de qualidade. 2 laterais de qualidade, mais o Léo Gomes, que eu não sei o que aconteceu, que se quebrou, que não tá entrando mais. Mas eu acho que quando ele entrar, ele perdeu espaço. Ele estava indo muito bem, mas ele perdeu espaço, porque o Orejuela não sai mais do time. O Orejuela, como eu falei, dando profundidade, ajudando muito na defesa, né? Ajudando muito na defesa, fez o jogo do Alisson crescer. Então, no mais é isso, o Grêmio muito bem no jogo depois do gol. Como eu falei no início, teve 2 Grêmios. O antes de fazer o gol e o depois de fazer o gol. Fechou? Esse é o vídeo, galera. Te inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo com todos os amigos gremistas. E é nóis, galera. Vamos pra cima do Fortaleza. Dali, Grêmio!